Olá! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as questões de ortografia. Antes, entretanto, de falarmos sobre isso, eu gostaria de lembrar as diferenças, as características que existem entre as modalidades oral e escrita da língua. Como nós já mencionamos na primeira aula, a língua se apresenta em duas modalidades, a oral e a escrita. Embora se trate da mesma língua, as duas modalidades se distinguem em vários pontos, como veremos a seguir. Por exemplo, a língua oral faz uso dos fonemas, isto é, dos sons que são emitidos pelos falantes. Ela é mais abrangente. Como assim mais abrangente? Qualquer pessoa que tenha boa audição e tenha boa condição mental é capaz de entender uma língua falada. Ela não precisa ser alfabetizada, o que é diferente da língua na sua modalidade escrita. Outra característica, a língua oral usa recursos da linguagem não verbal. Como são recursos da linguagem não verbal? Nós temos, por exemplo, gestos que nos ajudam a ser compreendido. Nós temos a expressão facial. Além disso, nós vamos ter a entonação da nossa voz e o ritmo. Se eu estou, por exemplo, nervoso, a minha voz tem uma entonação diferente. Se eu estou apressado, se eu estou triste, eu posso falar alto, eu posso sussurrar, falar rapidamente. Isto também influencia na nossa comunicação. Há também uma maior interação entre o receptor e o emissor, porque nós podemos interromper o emissor a qualquer momento para perguntarmos alguma coisa, pedirmos que ele repita algo que nós não entendemos, o que não é possível na linguagem escrita. O emissor pode também perceber a reação do receptor. Se nós percebermos, por exemplo, que uma pessoa já compreendeu o que nós estamos falando, nós já mudamos de assunto, passamos para outra coisa. Há também a repetição de palavras na linguagem oral. Isso é permitido. Nós falamos várias vezes a mesma coisa. Nós vamos, nós voltamos, nós interrompemos palavras, interrompemos frases. Isso é comum e é normal na modalidade oral da língua. Outra característica, muitas vezes, nós empregamos termos de gíria, termos de expressões assim bem populares. Às vezes, muitas pessoas usam até palavrões. Uma característica importante da linguagem oral é que não há possibilidade de apagamento. Isto é, aquilo que eu falei está dito. Eu não posso apagar, eu não posso corrigir como eu faço na linguagem escrita. Outra coisa comum na linguagem oral e que não constitui erro é o uso de marcadores conversacionais. Esses marcadores, como, por exemplo, tá, olha, viu, ok, eles servem para nós mantermos o contato com o nosso receptor. Na linguagem oral, eles não constituem erros, mas na escrita não são admitidos. As frases que nós usamos na linguagem oral podem ser interrompidas. Eu inicio uma frase, percebo que o meu interlocutor já entendeu e passo para outra coisa. Na escrita eu não posso fazer isso. Se eu iniciar um período composto, eu tenho que escrever todas as palavras até terminar esse período. As palavras na linguagem oral sofrem um processo de redução. Sim, nós não terminamos as palavras todas. Por exemplo, um verbo no infinitivo, falar, nós pronunciamos apenas falar. Isso é um processo de redução. Já a língua escrita é diferente. Ela faz uso das letras do alfabeto. Então, percebam que fonema e letra são coisas diferentes. O fonema é o som, a letra é a representação desse som. A língua escrita é menos abrangente. Só as pessoas que são alfabetizadas é que conseguem usá-la, compreendê-la. Na linguagem escrita, eu não posso usar os mesmos recursos da linguagem não verbal. Isto é, não posso mostrar o meu rosto, não posso fazer entonações, porque isso é impossível na linguagem escrita.
Eu não posso também perceber a reação do meu leitor. Eu escrevo hoje, não sei quando alguém lerá esse texto. Na linguagem escrita, eu preciso evitar a repetição de palavras. Eu não posso pôr 2, 3 vezes a mesma palavra na sequência. Usa-se muito pouca gíria, principalmente nos textos mais formais, e não se usam expressões populares. Na linguagem escrita, existe essa possibilidade de apagamento. Eu posso escrever, não gostar do que eu escrevi, apagar, refazer, até que o produto seja agradável. Há possibilidade de correção. Percebo que uma concordância está errada, eu posso refazer essa concordância. Na oralidade, não. Na linguagem escrita, não se usam os marcadores que são próprios da linguagem oral. O tá, o viu, o ok, não são usados. Uma grande diferença na linguagem escrita é o uso da pontuação. É ela que vai tentar suprir a entonação da minha voz, o ritmo. É só com o uso da pontuação que eu posso fazer as pausas, a interrogação, a exclamação e assim por diante. A linguagem escrita é muito mais permanente do que a oral, porque nós podemos arquivar em material gravado essa linguagem escrita. E ela é também mais formal que a linguagem oral. Não que a diferença entre formalidade seja linguagem escrita é formal, linguagem oral não é formal. Isso não procede. O que existe sim é: nós temos uma linguagem escrita extremamente formal e temos uma linguagem oral que também é formal. Mas podemos ter linguagem escrita não formal e linguagem oral também não formal. Mais ainda, a linguagem escrita, ela é prestigiada socialmente, tanto que todos os nossos documentos, todas as nossas leis, toda a literatura é reservada, pelo menos até agora, não é? Na linguagem escrita. A ideia principal que nós precisamos reter é que a nossa linguagem escrita não é fonética. O que é que isto significa? Nós não escrevemos exatamente como falamos. A nossa escrita é etimológica. Isto significa dizer que as palavras nós as escrevemos de acordo com a sua origem, que geralmente é latina, e conforme as transformações que essas palavras foram sofrendo ao longo dos séculos. Se a nossa escrita fosse fonética, isto é, nós escrevermos como falamos, as frases que vou mostrar a vocês estariam corretas, pois de acordo com os sons produzidos, elas poderiam ser escritas assim e seriam perfeitamente aceitas. Vejam aí, o aparecimento dessas organizações constitui uma exceção à concepção neoliberal. Quantas pessoas não escrevem exceção deste jeito ou de outras formas? O som que eu ouço é absolutamente igual. Veja o outro exemplo. As grandes empresas na área de serviços, em virtude da expansão da informática, tendem à mobilização na defesa de seus direitos. Interessante, não é? Sabemos, contudo, que a grafia correta não é essa, mas é a que se segue. Aí vejam, organizações é gravado com Z, exceção tem um X e um C, concepção tem um C e depois um P mudo e um C cedilha. Isso tudo porque essas palavras são de origem latina e tem que manter a grafia de acordo com as transformações que elas sofreram ao longo do tempo. Embora o som que nós ouvimos possa ser substituído na escrita por outra letra que tenha a possibilidade de produzir o mesmo som. Veja no outro exemplo também como as palavras são grafadas de forma diferente. Vejam aí as grandes empresas nós sabemos que é com S, serviços com C cedilha, expansão tem um X e depois um S, mobilização leva um Z, um C cedilha, defesa é com S. Esses problemas na grafia da nossa língua surgem principalmente porque determinados sons
podem ser representados por letras diferentes na linguagem escrita. Na nossa língua, é principalmente o fonema S, representado aí entre barras, como vocês estão percebendo, mas que se pronuncia como se fosse um C. Esse som é que gera mais problemas na representação gráfica. Observe com quantas letras podemos representar esse fonema. O fonema é representado nesta barra, com S de 2 barras. Veja quantas letras eu posso usar para representá-lo. Posso usar a letra S, veja nos exemplos, misto e posto. Posso usar o dígrafo, que são 2 letras que têm o mesmo som, o SS. Veja a palavra sessão. Essa é uma outra palavra que veremos numa outra oportunidade, porque ela tem homófonas, que se escrevem iguaizinho, na mesma forma, mas que têm significados diferentes. Veja o caso opressão. O som é o mesmo, mas eu grafo com 2 S's. Veja com a letra C, célula, acionar. Com C cedilha, extinção, adoção. Com SC, que é outro dígrafo, nascer, obsceno. XC, exceção, exceto. E o próprio X, que soa como um som de S, texto e expor. Então vejam, várias são as letras com as quais nós podemos grafar o mesmo som. Vamos olhar então, nas questões de ortografia, quais são os usos dessas várias letras. Começamos com os usos da letra S. Embora não haja regras precisas sobre a forma de grafar este fonema, algumas observações nos orientam para o emprego das diversas letras. Assim, com a letra S. Quais as formas, que palavras eu vou grafar com S, ou com C cedilha, ou com 2 S? Vejamos com a letra S, portanto. Todas as formas do verbo pôr e do verbo querer são grafadas sempre com a letra S, mesmo que o som que nós ouçamos seja de um Z. Por exemplo, ele pôs, eu pus, pusemos. Veja, o S aí soa como se fosse um Z, mas é sempre com S. Se eu puser, é sempre com S. Ele quis, eles quiseram, quando ele quiser. Não há nenhuma forma do verbo pôr e do verbo querer que seja grafada com Z. É sempre com S. Outro uso da letra S. Nos verbos derivados de substantivos, em cujo radical já exista a letra S, mesmo que ela tenha o som de Z, o que prevalece é a presença do S. Muitos escrevem, por exemplo, o verbo analisar de forma errônea. Vejam aí, se na origem, na palavra primitiva, eu tenho análise, e análise já é grafada com S, o verbo também será grafado com S. De análise, eu tenho analisar. De paralisia, eu tenho paralisar. De aviso, nós vamos ter o verbo avisar. De piso, portanto, o verbo pisar. Outro uso da letra S está nos sufixos em si, que forma, por exemplo, os adjetivos indicativos, né, de procedência, no caso paranaense. O sufixo oso, veja, é S, embora o som que eu esteja ouvindo seja um som de Z. Teimoso. Prestem atenção no outro exemplo, que é prazeroso. Muita gente coloca aí um I depois do prazer, né? Prazeroso. Não procede. Nós temos prazer mais o sufixo oso, então algo é prazeroso. E o som final é o som com a letra grafada S, embora seja o som de Z. Outro sufixo é o es e o esa, que formam adjetivos com ideia de participação, além de muitos outros adjetivos pátrios. Veja, no sufixo esa, que é o feminino, a letra que aí está é o S, embora o som seja de Z. Burguês terá seu feminino, burguesa.
camponês, camponesa. O sufixo esa, também com esse som de Z, que entra na formação do feminino de vários substantivos. Por exemplo, do príncipe, princesa, barão, baronesa, duque, duquesa, sempre grafados com S. Outro sufixo é o isa. Tem som de Z também, mas a letra que aparece é o S. Veja aí, sacerdote tem o seu feminino, sacerdotisa com S, poeta, poetisa com S. Os sufixos de origem grega, como ase, ese, ise, ose, vejam agora os exemplos, eu também grafo com S, embora o som seja de Z. Catequese, ênclise, osmose, metamorfose. No final de sílabas iniciais ou interiores de algumas palavras, quando não for essa o S precedido da vogal E, nós também usaremos o S. Veja aí, misto, mistura, justaposição. Nos substantivos derivados de verbos que têm terminação em der, dir, ter e tir, ocorre o seguinte: esse verbo perde essa terminação e aqueles que têm um R ou um S antes da terminação mantêm essas consoantes. Veja alguns exemplos para nós entendermos o que acontece. O verbo prender, eu tenho o prefixo dele, pre, mais esa, que seria a terminação de substantivo, eu vou formar o substantivo presa. Veja, o som é de Z, mas é grafado com S. Veja o caso de defender. Ele perde a terminação, então fica defe mais esa, eu tenho o substantivo defesa com S. Pretender, a mesma coisa. Eu tenho o verbo pretender sem o sufixo der. Eu tenho pretém mais a terminação de substantivo pretensão com S. Compreender, a mesma coisa. Eu vou ter o substantivo compreensão com S. Distender, o mesmo processo. Eu tenho o substantivo distensão. Estender é um caso interessante. Nós escrevemos em português o verbo com S, porque vem do latim, de uma forma latina, que se transformou no português e deu a forma com S. Mas o substantivo eu vou usar com X, no início. Veja lá. De estender, eu tenho o substantivo extensão, que é grafado no final com S. Ascender, eu vou ter o mesmo procedimento, ascensão, que é com S no final. Pretender, pretensão, o mesmo processo. Inverter, inversão. Expandir, expansão. E vocês terão ainda uma sequência de exemplos que vocês podem acompanhar pela apostila, para tirar suas dúvidas quanto à escrita destas palavras. Nos substantivos derivados de verbos que têm terminação em gir, também eu vou ter o substantivo escrito com a letra S. Veja o exemplo de aspergir. Eu tiro a terminação gir, eu tenho asper mais o sufixo que é formador de substantivo, eu terei o substantivo aspersão, que é grafado com S. De imergir, eu terei imersão. De espargir, a mesma coisa. Eu tiro a terminação, eu tenho o adjetivo esparso nessa mesma formação. Submergir, eu vou ter a mesma coisa para o adjetivo submerso. Vocês vejam outros exemplos mais na sua apostila. Os substantivos derivados de verbos que têm na sua formação o conjunto formado por essas três letras, pel, há uma correlação na formação do substantivo com a forma pous. Então vejam o caso de impelir, eu vou ter como substantivo o impulso, o adjetivo impulsivo, que são grafados com S. De expelir, a mesma coisa, pel, eu vou ter expulsão, que é grafado com S, e expulso. De repelir, expulsão, repulsivo. Os substantivos derivados de verbos que mantenham essa correlação, cor,
eu terei o substantivo curs. Veja um exemplo, correr, eu tenho o substantivo curso, cursivo, e daí excursão, com o acréscimo do prefixo ex. Incorrer, incursão, sempre com um S. Nos substantivos derivados de verbos, na correlação sente, sens. Esse sens sempre com S. Sentir, que vai produzir senso, sensível. Consentir, eu tenho consenso. Dissentir, eu tenho dissenso. Dissensão, que também na mesma linha. Vejamos agora o uso do dígrafo SS. SS são duas letras colocadas uma ao lado da outra, mas que apresentam um som só, o som do fonema S. Quando eu vou usar SS? Vejam, aqueles mesmos verbos que nós vimos, terminados em der, dir, ter, tir, e agora com mais um tipo de verbo, mir. Com esses novos verbos, essas terminações desaparecem totalmente. E eu aí sim vou usar na formação do substantivo ou do adjetivo os dois S. Vejam os exemplos. Aceder. O verbo perde o sufixo der e eu terei a forma acessível. Admitir. O verbo perde a terminação tir e eu tenho a forma admissível com dois S's. Agredir. O verbo perde a terminação dir e eu tenho a forma agressão. Veja do verbo ceder. Ele perde a forma der e eu terei cessão. E assim os demais exemplos que vocês podem acompanhar pela sua apostila. Continuando o emprego do dígrafo SS, vamos ver que nos vocábulos formados por prefixos terminados em vogal, com exceção dos casos de hífen, acrescidos à palavra iniciadas pela letra S, vai surgir também os dois S's. Vejam aí. R mais surgir, nós temos ressurgir. Pre mais sentir, pressentir. A mais sossegar, assossegar. No sufixo íssimo, que indica o grau superlativo dos adjetivos, também nós vamos grafá-los com os dois S's. Vejam, caríssimo, digníssimo, excelentíssimo, uma palavra importantíssima para o pessoal do direito. Vamos ver agora os usos da letra C e C cedilha. Nós vamos usar essas letras nos substantivos, também derivados de verbos que têm a terminação der, dir, ter e gir, mas ocorre alguma coisa diferente. A terminação permanece, com exceção da consoante R, e em muitos casos ao acréscimo da consoante N antes do C cedilha. Vejam que interessante. Abster, por exemplo, eu mantenho a terminação T, ele perde o R e eu vou ter o substantivo abstenção, com C cedilha. Ater, eu vou ter o substantivo atenção, que muitos grafam de forma errônea. Conter, eu vou ter o substantivo contenção. Deter, detenção. Veja extinguir. Eu perco a terminação guir e vou ter extinção, com C cedilha. Obter, obtenção. E assim, outros exemplos que vocês terão oportunidade de ver na apostila. Só faço menção à palavra remir, da qual nós teremos o substantivo remissão, que vem do latim redimere, que significa resgatar, liberar, sendo usada em várias expressões no direito civil e no direito penal. Não confundam com a homófona, isto é, uma palavra que tem o mesmo som, mas a grafia e o significado diferente, que é remissão, com dois S's, que vem do latim remissio, significando desistência, indulgência, usada também no direito civil. Ainda falando do emprego do C e do C cedilha, nos substantivos formados de verbos terminados em ar, existe uma correlação. O verbo termina em ar
eu terei o substantivo com C cedilha. Vejam, falar, falação, reputar, reputação, objetivar, objetivação, importar, importação, divulgar, divulgação, adotar, adoção, todos com C cedilha. Nos vocábulos de origem tupi ou africana, que costumam gerar alguma confusão, inclusive na grafia de nomes públicos, de ruas, de praças, não é? Nós teremos todos esses vocábulos grafados com C cedilha. Veja, paçoca, caçula, miçanga, araçá, iguaçu, grafados com C cedilha. Os vocábulos de origem árabe, os árabes nos deixaram uma série de vocábulos na língua portuguesa. Vejam aí alguns exemplos: açafrão, açúcar, açucena, muçulmano, sempre grafados com C cedilha. Há alguns sufixos chamados nominais em português, quer dizer que são sufixos próprios de substantivos, de nomes, que têm essas terminações. Vejam aí: aça, aço, issa, ussa, usso e ansa, com N, não é? Por exemplo, barcaça, ricaço, armação, sumiço, fiança, convalescença, sempre com C cedilha. Teremos a formação de palavras numa correlação onde há a letra T na passagem para outro tipo de palavra formada a partir dela. Este T será substituído, podemos dizer assim, por C ou por C cedilha. Veja, do adjetivo absorto, eu tenho o substantivo absorção, com C cedilha. Do adjetivo alto, eu tenho alçar, realçar, com C cedilha. Do substantivo ato, eu terei outro substantivo ação, com C cedilha, e terei os verbos acionar, reacionar. Do substantivo canto, outro substantivo que faz a correlação do T com C cedilha é canção. Do verbo executar, execução. De torto, eu tenho torção. Distorção, contorção. Mas prestem atenção que a palavra extorsão é escrita com S. O dígrafo SC é outro dígrafo que também vai ser grafado na correspondência com o som do S. Esse dígrafo SC é usado na nossa língua em termos que são chamados eruditos, enquanto a simples letra C é usada nas formas populares, herdadas e nas formações comuns. Por exemplo, são formas ditas populares, herdadas. O verbo conhecer, veja, ele é grafado com C. Falecer é grafado com C. Parecer é grafado com C. São formações vernáculas, vejam aí, amadurecer. O A, que é o prefixo maduro, o adjetivo, e mais o sufixo ser. Mas são chamadas formas eruditas, essas que vocês veem, onde a grafia é com SC. Vejam, entumecer, proscênio, rescindir, é o mesmo som que eu ouço, mas a grafia é com SC. Assim, nós temos várias palavras na língua portuguesa que vieram para o nosso idioma um pouco depois ou de forma erudita e continuam a ser grafadas com SC. Por exemplo, abscesso, acrescentar, adolescência, ascensor, acréscimo, ascensão, ascendente, ascese, ascetismo, consciência, cônscio, crescer e outros exemplos que vocês podem consultar na sua apostila. Vamos ver agora os usos da letra X. Essa letra também provoca algumas confusões. Se o fonema S pode ser representado graficamente por letras diferentes, o que acontece com a letra X é exatamente o inverso. Isto é, vários sons que são diferentes poderão ser representados graficamente pela mesma letra. Assim, a letra X, além de representar graficamente o som S
que é o S, ela representa outros sons, como veremos a seguir. Ela pode ter, por exemplo, o som do S, em palavras como estas: aproximar, auxílio, contexto, expectativa, explanar. Vejam, todas têm o som como se fosse um S, mas elas são grafadas com X. Espiar, explicar, expor, têxtil e outros exemplos. O X pode ter um som do fonema Z. Eu grafo com o X, mas o que eu ouço é o som do Z. Vejam o caso de exagero, exegese, exame, exarar, exato. Todos eles são grafados com X, mas o som que eu percebo é um som de Z. Então, atenção sempre a essa correlação. O que é o fonema, o que é a letra com que eu grafo esses fonemas. Vejam o caso de exemplo. É um X que está aí, mas o som que eu ouço é um som de Z. E outros exemplos que vocês podem consultar também. O X, além disso, pode ter um som de KS, como se eu percebesse um som de K seguido de uma sibilante S. Mas o que eu vejo grafado, o que eu grafo, é um X. Então vejam, anexo, percebam, anexo, parece A um K e um S. Asfixiar, axiologia, complexo, conexo, crucifixo, dislexia, léxico, perplexo e tantos outros. Tóxico, uma palavra que muita gente pronuncia de forma errônea, é com X e soa como um KS, tóxico. Maxilar, uxório, que nós usamos muito, a palavra que vem do latim, onde uxor significava esposa, uxório, tóxico e tantas outras que vocês têm aí. Além disso, a nossa letra X pode ter um som como um CH, só que eu grafo X. Vejam aí, caixa, desleixado, elixir, enxergar, enxugar, lixo, luxúria, vexame e outros exemplos que nós apresentamos. Embora grafado no dígrafo XC, o X agora não soa. O que se pronuncia é apenas o som do S. Vejam aí, exceção, palavra que muitas vezes nós encontramos grafada de forma errônea, ou só com X, ou só com C, ou com 2 S, das formas mais variadas. Essa é a grafia correta dela. Eu tenho um XC, que soa apenas como o som do S, e C cedilha na última sílaba. Exceção, excedente, vejam excelência, excelente, excelentíssimo, para não cometermos erros, né, na grafia dessas palavras, exceto, excitação e outros exemplos que vocês podem acompanhar. Nos usos da letra Z, nós vamos ver agora quando nós vamos utilizar esse fonema Z na forma escrita, como é que ele pode ser representado. Ele poderá ser representado quer pela letra Z, quer pela letra S, como nós já vimos no início nessa aula, e pela letra X, como vimos também acima no item 5. A letra Z será usada de algumas formas. Por exemplo, no sufixo es, esa, quando a partir de adjetivos se formam substantivos abstratos. Vejam aí, eu tenho o adjetivo altivo. Eu vou formar o substantivo que é abstrato, altivez. Ele será grafado com Z. O adjetivo macio, eu vou ter o substantivo abstrato, maciez. Belo, beleza, e esse som Z é grafado realmente com a letra Z, embora esteja aí, como nós sabemos, entre duas vogais, a letra que se usa é realmente a letra Z. Surdo, surdez,
singelo, singeleza. Nos sufixos isar e isação, que são de origem grega, quando entram na formação de verbos e substantivos. Vejam alguns exemplos. Eu tenho o verbo fiscalizar. Esse verbo já é grafado com esse sufixo isar, que é de origem grega, com Z. O substantivo terá o mesmo Z, fiscalização. Organizar, a mesma coisa. O substantivo repetirá o mesmo Z, organização. Colonizar, colonização. Humanizar, humanização. Valorizar, valorização. Prestem atenção a isto. Quando não há o sufixo isar, só a etimologia é que vai explicar, por exemplo, palavras como pesquisar, que é com S, avisar, que é com S, mas eu tenho o verbo ajuizar, que é com Z, o verbo cicatrizar, o verbo abalizar, entre outros. Usaremos também a letra Z nas terminações as, es, is, os, us, correspondente a antigas terminações latinas assem, essem, issem, ossem, ussem. Vejam as palavras capaz, faz, traz, feliz, atriz, feroz, foz, luz e cruz, todas grafadas com a letra Z. Nos diminutivos e derivados que apresentam uma consoante de ligação, essa consoante vai ser representada pela letra Z. Vejam aí, eu tenho o substantivo pai e uma terminação de diminutivo, inho. Para fazer o substantivo no seu diminutivo, eu tenho paizinho, com a letra Z. De rei, a mesma coisa. Cafezal, com o sufixo al, também será grafado com a letra Z. Quando a palavra de base termina em S, essa letra se mantém. Eu não preciso usar o Z, eu uso o S que já está na palavra anterior. Por exemplo, lapisinho. Eu tenho lápis, acrescento o sufixo inho, chinesinho, sisudo, mesinha, mesada. Nas palavras que em latim se escreviam com uma consoante C intervocálica, na correlação C ou G ou T, nós vamos ter a letra Z em português. Veja um exemplo. De ácido, nós vamos ter azedo, que é com Z. De amigo, que em latim era amicus, nós vamos ter amizade. Décimo, nós vamos ter dezena, com Z. O dito, nós vamos ter o verbo dizer, com Z. De décen, nós vamos ter a palavra dez em português, que é com Z. De fato, fazer. E de vicino, vizinho, que também é grafado com Z. Nas terminações tris, por exemplo, também nós teremos a presença da letra Z. Vejam as palavras atriz, diretriz, embaixatriz, matriz. Palavras de origem árabe também serão grafadas com Z. As palavras azar, azeite, chafariz, xadrez, algoz são grafadas com Z. Naqueles vocábulos derivados, cuja palavra base já se escreve com a letra Z, essa letra se mantém também. Veja o caso. Eu tenho baliza, substantivo, eu vou ter balizado. Eu tenho razão, eu tenho o verbo arrazoar. Raiz, enraizar. Jazer, jazigo. Eu mantenho a mesma letra Z. Vocês têm na sequência uma série de vocábulos que são grafados com a letra Z para servir-lhes de orientação ou consulta. Arrazoado, baixeza, catalisar, conduzir e assim por diante. É só vocês, no momento de dúvida, consultarem, não é, a sua apostila ou, na falta da apostila, mais ainda, um bom dicionário. Nós vamos tratar agora dos usos da letra J. Duas letras que também podem gerar alguma dúvida na escrita são as letras J e a letra G. Pois quando a letra G for seguida das vogais E ou I, elas vão representar o mesmo som, isto é, o J e o G terão o mesmo som.
Então, como saber quando eu uso J e quando eu uso o G? Começamos com a letra J. Em palavras de origem latina, esse J se mantém. Por exemplo, jeito, majestade, hoje, cerejeira, é grafada ou são grafadas com a letra J. Palavras de origem tupi-guarani, ou africanas, ou árabes, que produzem, onde nós temos esse som, também serão grafadas com a letra J. Jiboia, giral, alfange, alforge. Nas formas derivadas de outras, em que já existe a letra J, ela se mantém. Veja, lisonjear, que vem de lisonja, lojista, que vem de loja, pegajoso, rijeza, que vem de rijo, também são escritas com J. Nas terminações AG, vejam os exemplos, laje, traje ou traje, sempre com a letra J. Vocês têm na sequência alguns vocábulos grafados sempre com a letra J. Adjetivo, injeção, objetivo e outros tantos que vocês podem consultar. E a letra G? Quando é que nós vamos usar? Vejam aí, em palavras de origem latina ou grega, que já possuíam essa letra originariamente, ela se mantém. O caso de agir, falange, frigir, gesto, tigela. Palavras de origem árabe, que já tinham essa letra também no árabe, se mantém. Álgebra, ginete, girafa, giz, sempre com G. Terminações do tipo agem, igem, ugem, egem, oge. Malandragem, vertigem, ferrugem, herege. Percebem que não basta apenas o mesmo som ser igual, que eu não vou grafar com a mesma letra. Eu precisaria conhecer a origem dessas palavras. Na falta desse conhecimento erudito de uma filologia mais antiga, nós precisamos apenas prestar atenção na grafia que a palavra tem. Vejam, a palavra laje soa exatamente com o mesmo final de herege, mas uma é com G, a outra é com J. Nas terminações ágil, égil, ígil, ógil e úgil, também eu vou usar a letra G. Vejam, estágio, egrégio, relógio, refúgio. Verbos terminados em ger e gir serão grafados com essa letra. Eleger, proteger, fingir, fugir, submergir. Em geral, depois da letra R, quando eu tenho esse som produzido pelo G ou pelo J, a letra que vai aparecer é a letra G. Veja o caso de aspergir, divergir, urgente, mas há exceções, como sempre, não é? Alforge e os derivados que já têm a letra J no radical, que vai se manter nas derivadas. Em palavras derivadas de outras, que se grafam com a letra G, essa letra G vai se manter nas derivadas. Fugir, por exemplo, afugentar, ferrugem, ferrugento. Mas vejam a diferença com essa palavra. De rijo, que se escreve com J, eu vou ter o adjetivo rígido, que é com G, e o substantivo rigidez, que também é com G. Muitas palavras que se iniciam com a letra A e logo na sequência tem o som do G ou do J são grafadas com a letra G. Vejam os exemplos. Ágil, agente, ágil, agitar. Vocês têm aí alguns exemplos de palavras grafadas com a letra G. Aborígene, argila, adágio, álgido, apogeu, aragem e mais uma série delas para que vocês possam consultar na hora de alguma dúvida. Vejamos agora os usos da letra H. A letra H é muito interessante. Ela não representa fonema, pois ela não soa,
mas ela entra na formação de alguns dígrafos e muitas vezes o seu uso vai ser explicado pela etimologia, isto é, pelas mudanças que as palavras sofreram do latim até hoje. Assim, nós vamos usar a letra H no início das palavras se há uma justificativa etimológica. Por exemplo, o verbo haver, eu não posso escrevê-lo sem o H inicial. Ele não soa, mas ele tem que estar grafado. Herói, ele não soa, mas tem que estar grafado. Hipótese, homem, humano. A etimologia é que explica esse uso. Eu vou usar também a letra H no início ou no final das interjeições, aquelas pequenas palavrinhas que dão a demonstração dos nossos sentimentos, um susto, uma alegria, em, ó, ba, e assim por diante, outras interjeições. O H vai ser usado também no interior de palavras, integrando os dígrafos, CH, LH, NH. O que vem a ser esse dígrafo? São duas letras que vão produzir apenas um som. Vejam, por exemplo, acha, chuva, filho, banha. Exemplos de palavras que são grafadas com a letra H inicial, vocês têm uma sequência delas para mostrar, por exemplo, hálito, halo. Eu devo grafá-los com o H inicial, embora esse H não tenha som nenhum. Mas pela etimologia, nós somos obrigados, na forma culta, a grafar essas palavras com H inicial. Com essa aula, espero ter facilitado ou melhorado o conhecimento sobre o emprego de algumas letras que geram problemas na grafia das palavras. Gostaria de lembrá-los que o dicionário é um grande aliado daquele que precisa escrever com correção na norma culta da língua. Usar um dicionário faz parte do nosso trabalho de escrita. Buscar retirar as dúvidas, resolver problemas de grafia. Antigamente, isso era feito através da cópia e do ditado lá na escola fundamental. Hoje nós não temos mais esse recurso, mas uma dica que eu deixo a vocês: palavras que ofereçam alguma dificuldade na hora de você escrever, escreva de uma forma grande e cole-a no local, na mesa, na parede, um local o qual você volte e meia olha, que você tenha algum contato com ele. Isto vai ajudá-lo a reter a forma correta desta palavra, já que nós não temos mais as cópias e os ditados. Um bom estudo para vocês e façam uso da apostila, onde há mais exemplos sobre a grafia das palavras.